Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos hoje fazendo mais um comentário sobre as reflexões que o Emmanuel nos traz, especificamente hoje no livro Fonte Viva, capítulo 162, cujo título é Dentro da Luta. Dentro da luta, encarando a luta, baseada na fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peço para que os tires do mal. Desculpa, não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí, Apolônia, quais são os aprendizados aí? Quais são as chacoalhadas do Emmanuel essa noite para gente? Bom, o capítulo, ele vem e traz uma lição. O Emmanuel, né, chama a atenção a respeito das dificuldades pelo qual a gente passa, né? Que para que a gente não peça, ou que nas nossas orações, que a gente não venha pedir para que a nossa dor seja tirada, né? Que seja amenizada. Ele não venha pedir que as nossas dificuldades sejam retiradas. Que, ao invés disso, que a gente possa pedir a Deus e à espiritualidade que a gente possa suportar, né? Que a gente possa conseguir entender as dificuldades e ganhar recursos para vencer essas dificuldades, né? O texto está muito lindo, está muito de uma forma assim... Didática. Didática, exato, que a gente decidiu fazer para vocês, fazer uma leitura na íntegra, porque ele está fantástico o texto, né? E aí você que começa, geralmente, pode ser, geralmente as palavras do Emmanuel, muita gente julga difícil, né? Gente, esse aqui, cada uma das frasezinhas aqui vai ser um ensinamento enorme, então a gente quis oferecer isso para vocês aqui na íntegra e a gente vai comentando conforme a gente for fazendo a leitura. Entender o principal, sabe? A essência do que o Emmanuel está passando. Encarar tudo que vem de desafio, que nos causa dor, para a gente entender que isso tudo é aprendizado. Não é por acaso que as coisas acontecem na nossa vida. Nunca é por acaso. Então, a gente entendendo ou não a razão, que a gente possa encarar e entender que existe melhoria nossa por trás. Então, vou começar. O Emmanuel começa assim. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. O que ele está querendo dizer? Que o contato com situações dolorosas criam aproveitamento para a nossa vida, criam aprendizado. O próximo. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as pedras, as dificuldades do qual a gente encontra, a gente pode tirar boas lições dela, né? Então, que a gente possa mudar o pensamento. E aí, eu gostei disso quando ele fala de cria pensamentos, é como se as lentes que a gente coloca para enxergar o mundo, muda a lente, enxerga aquela mesma pedra de uma forma diferente, como um bloco que você usa na construção para criar coisas, né? Outra sacudida aqui na gente. Sacudida danada, hein? Atenção. Não exijas a expulsão do adversário. Sabe quando a gente pensa assim, meu Deus, que aquela pessoa suma da minha vida? Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos, ou seja, vamos pedir força para que a gente se melhore, para que a gente consiga contribuir e iluminar a vida do que a gente considera como adversário. Nada de pedir para as pessoas sumirem da nossa frente, da nossa vida, que elas nos ensinam. Não é um acaso, né, que elas estão na nossa vida, né? Não é um acaso. Não é um acaso. Então, elas estão aí para que a gente possa aprender, né? Olha o próximo. Não supliques a extinção das dificuldades. Procure meios de superá-las,
assimilando-lhes as lições. Lições. Então, em todas as dificuldades elas vêm para que a gente possa sair delas melhores. Quando a gente aprende, né? Então, que a gente possa aprender com as dificuldades. E, com certeza, a gente sai melhor delas. A gente vai encontrar meios, né? E é exatamente por isso que o Emmanuel continua. Nada existe sem razão de ser, que é o que a gente falou desde o começo. Não tem acaso, não é por acaso, não, na nossa vida, na natureza, a lei de Deus é perfeita. Então ele diz, a sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Não tem nada fora do lugar na natureza. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem seu lugar importante na economia da natureza física. A tempestade, a gente sabe, tem uma função, inclusive, de limpeza, até espiritual, até espiritualmente falando, a gente tem exemplos disso nos livros do André Luiz, de tempestades ocorrendo no mundo espiritual, que é uma forma de renovar aqui a nossa forma de respirar. Se não fossem as tempestades, a gente não conseguiria respirar de tanta toxina no ar. Por que não pode ter tempestade na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos? Então, serve para limpar, né? As nossas toxinas. Olha aí, o próximo. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistência. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Então, a árvore, desde que ela nasce, né? Desde que a semente se rompe, olha, secou um galho, ela não está se importando né, com o galho que está seco, ela continua subindo, ela vai rompendo as suas dificuldades e vai desenvolvendo, né? E é a mesma coisa que ele pede isso para a gente. Lembrei, né, de uma frase do livro Mensageiros, que o Vicente lá, que colega do André Luiz, fala. A árvore não reclama folhas mortas. Então caiu as folhas e fica lamentando. Não, segue em frente. A poda é tão falada, né? O quanto a poda renova, faz a árvore crescer com mais força. Aí a gente reclama de ser podado. Exato. É isso mesmo. O Emmanuel vai caminhando para o final. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, fazendo referência lá ao que o João está falando, a passagem que o João registrou, o mestre falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, primeira coisa, sobre o nosso dia de serviço, não ficar querendo que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer, né? Então, não, eu quero estar num lugar, eu quero que aconteça assim. A gente tem que aprender a lidar com as coisas como elas acontecem. Se a gente é levado para um lugar diferente, adoro essa frase, aprenda a florir onde Deus te plantou. Então, aproveita a situação. E aí, vinculando com a fala de Jesus, o negócio não é tirar do mundo. E o mundo, vamos mentalizar o mundo como a matéria, todo esse aprendizado envolvido. Mas que os livres do mal. Que mal? Aí eu vou deixar para a sua continuidade aí, para ele falar desse mal. Pois é. Aí tem a continuidade final aqui, né? A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e lhe recebermos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos de abençoado o reino de Deus. Então, quem é que causa o mal? Muitas das vezes somos nós mesmos, né? Se não nesta vida, foi em outra. Né? Então, tudo que nos acontece tem uma razão de ser e um motivo. Então, é um reparo de uma situação do que a gente já viveu. Então, não vamos reclamar, mas vamos bem viver este mal, né? Se outras pessoas mudar para o bem, né? E se outras pessoas geram o que a gente julga como mal, vamos usar também as palavras do Emmanuel e enxergar essas pessoas como doentes. O mal é a ausência do bem. E essas pessoas estão adoecidas.
A gente vai ficar reclamando as pessoas que estão fazendo mal? Não, vamos nós, por nossa vez, cuidar do nosso mal, para que a gente possa agir no bem e não enxergar os outros como adversários, né? Que a gente possa se transformar, contagiar a todos e ajudar na transformação, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, que comece por nós mesmos. Exatamente, exatamente. E quem sabe, né, como diz o seu pai, daqui uns 30 anos, a gente tenha uma terra renovada. Oh, que assim seja. Né? Nós fazemos Verdade. parte dessa mudança. E aproveitando a nossa mudança, vamos na prática das nossas vibrações, que são também o nosso papel de ação de bem no mundo. A gente não vibra só por nós, a gente vibra por todos os semelhantes, e que hoje, em especial, a gente possa pensar nos que nós chamamos de adversários e nas situações que nós enxergamos como adversárias. Vamos mudar a lente para colocá-las próximas. Elas são auxílio à nossa transformação e ao nosso aprendizado. Vamos lá, então, fechando os nossos olhos, relaxando os nossos corpos físicos, abrindo coração e mente, sentindo esse carinho da espiritualidade que nos auxilia, já que nós estamos pedindo força, coragem, resiliência. Isso eles têm em abundância para nos fornecer, é só a gente abrir o coração. Cumprimentando nossos mentores individuais, que sempre acompanham os nossos pensamentos, a forma como nós encaramos as nossas dificuldades, a nossa trajetória, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Eles estão ali observando, torcendo para que a gente acerte, torcendo para que a gente entenda cada pedrinha do caminho como um aprendizado, como um degrau para que a gente suba as escadas da evolução espiritual. A espiritualidade enxerga o panorama completo. Nós estamos enxergando só um pedacinho. Nesse momento que a gente enxerga só um pedacinho, que a gente possa usar a fé para compreender que tudo está no seu devido lugar e que a gente sempre escolha fazer o bem em todas as circunstâncias. Pedimos então a inspiração do mundo invisível, dos nossos amigos queridos, dos mentores que acompanham as nossas famílias, os nossos grupos religiosos, né, as nossas agregações, como no Centro Espírita, para que a gente sempre sinta esse amparo e continue caminhando de cabeça erguida. Que os nossos familiares sintam essa paz, essa renovação de ambiente, todos os lares se iluminando, limpando, e que os nossos vizinhos também, em especial hoje, pensando naqueles vizinhos mais difíceis, que a comunicação não flui bem, que tendem a criar problema no condomínio, na rua, que a gente enxergue como aprendizado, para que a gente aprenda a lidar com semelhantes, aprenda a resolver conflitos, que são características de um espírito puro, e nós estamos nesta caminhada. Jesus lidou com tantos desafios, com tantos adversários, e nos deixou um excelente exemplo a seguir. Expandimos para toda a nossa cidade, para todos os estados do nosso querido Brasil, para o nosso país como um todo. Direcionamos a Ismael as melhores energias para tocar o coração de todos os gestores, todos aqueles que cuidam do direcionamento do nosso país em âmbito federal, estadual, municipal. E seja qual for a nossa visão política, que a caridade cubra a nossa visão, para que a gente não veja naquele outro que não se afiniza com os nossos pensamentos, para que a gente não veja um adversário, para que a gente não deseje o mal. Pelo contrário, que nós façamos a nossa parte, que nós possamos nos melhorar e aos poucos, contaminando as pessoas, todo o nosso querido Brasil, toda a população também se contamina, para que todos sejamos fraternos, sem disputas de interesse, sem disputas políticas, visualizando um futuro que todo mundo queira o bem de todo mundo. Esse deve ser o nosso pensamento otimista. Esse mesmo pensamento a gente direciona para todos os outros países, para que também encontrem a paz, para que a gestão pública também tenha o seu coração tocado, as suas mentes iluminadas para tomar as melhores decisões. Que a fome, a miséria, o desespero possam ser amenizados onde quer que essa nossa vibração consiga alcançar. Qualquer coração apertado e qualquer leito de sofrimento que possa ter essas energias como uma fonte de alívio de dores e despertar de esperanças em dias melhores.
Essas nossas vibrações se estendem também para o outro lado da vida, por todos aqueles que já não se encontram mais encarnados, mas que tanto perambulam do lado de lá, quanto atuam nas vidas aqui dos encarnados. Que a gente não veja isso como um empecilho e nem com vias de reclamação, mas como oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós orarmos e vigiarmos e servirmos de exemplo para esses espíritos que possam estar nos acompanhando, nos observando. Então, se vemos os obsessores como adversários, que possamos ver como professores, como incentivadores da nossa transformação, para que, por consequência, eles também sejam transformados. Assim, deixamos as nossas vibrações finais para que o Dr. Bezerra de Menezes e todas as equipes, as fraternidades do espaço, levem essas energias de renovação, de alívio de dor a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão em desarmonia, passando por inúmeros desafios desse nosso planeta Terra. Pedimos que, principalmente, ao invés de tirá-los do mundo, que livrem dos males que se encontram em seus corações, em nossos corações, para que cada um possa fazer a sua transformação interior. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana. Até a próxima.